Olá, gente. Nós estamos aqui para compartilhar com você mais uma experiência nossa que nós temos tido no exercício da magistratura, no exercício do magistério superior, acompanhando aí diversas ações na área civil, depois de já ter passado por vara criminal, falência, família. É uma alegria poder estar sempre compartilhando aquilo que nós estamos aprendendo no dia a dia e que pode servir para reforçar o conhecimento daqueles que estão operando o direito, para que a cada dia que passa a gente possa ter, nessa troca de experiência, uma eficiência maior no exercício da atividade jurídica como um todo, né? E a intenção é estar compartilhando com você essas experiências de uma maneira que não só quem é do meio jurídico, mas quem trabalha com contabilidade, com administração, com gestão, também possa ter ali suas precauções, quem lida com comércio, por exemplo, que todo dia está enfrentando contratos com fornecedores, consumidores, e todo o tempo assumindo obrigações e mais que isso, se tornando credor das pessoas, sem saber como poderia, assim, efetivamente ter uma eficiência maior no recebimento dos seus créditos, né? Até para poder ter um fluxo de caixa que garanta a sustentação da sua empresa. O advogado trabalha com o quê? Trabalha com a solução de litígios, na busca da solução de litígios, e muitas vezes ele consegue o resultado melhor para o seu cliente, que é justamente ganhar a causa, trazer para o cliente o resultado que ele está buscando, que seria resolver aquela questão de um litígio que se criou. Na verdade, o que quer toda pessoa? Fazer negócios jurídicos, e todo o tempo nós fazemos isso, cumprindo a nossa parte e exigindo que a outra parte também cumpra. Graças a Deus, mais de 99% dos negócios jurídicos se cumprem, por incrível que pareça, naturalmente eles são cumpridos. Mas aquele menos de 1% que não se cumpre, tira o sono de muita gente, porque quem trabalha, quem vive hoje, não vive com folga, vive no limite da renda, no limite dos bens que tem, utilizando da melhor forma que pode utilizar. E por vezes a gente encontra pessoas que têm a vida toda certa, um desajuste pequeno pode levar à ruína de um empreendimento, de um projeto de vida. Então, o que queremos aqui hoje? Eu queria compartilhar com você quais seriam os mecanismos mais eficientes, mais prontos a trazer o resultado de uma demanda em que você venceu. Na verdade, o que eu quero trabalhar aqui? Com a ideia de que se eu ganhei a demanda, tá? Ganhei a demanda, e aí? E agora? O que fazer para satisfazer o direito que eu estou buscando? Porque uma coisa é ganhar em direito, outra coisa é levar. E eu queria trazer para você aqui 3 caminhos que envolvem uma cobrança, quando você tem uma demanda e você venceu essa demanda contra uma pessoa jurídica, contra uma empresa, ou contra uma associação, ou contra um clube, ou contra uma organização que tem ali seus componentes, e esses componentes não podem ser alcançados, em regra geral, para pagamento da dívida da pessoa jurídica. Então, eu queria estar compartilhando com você o que fazer. Bem, primeiro, o maior cuidado que se deve ter quando se negocia com uma pessoa jurídica é evitar olhar para o patrimônio dos sócios, dos membros da pessoa jurídica, e tentar procurar saber que parte do patrimônio está registrada em nome da pessoa jurídica, em nome da empresa. Né? Porque às vezes você tem empresas milionárias de sócios que não têm um patrimônio muito elevado, e tem o contrário, empresas com sócios com patrimônio muito elevado, mas ela não tem um patrimônio que dê para cobrir suas obrigações. E o que importa na hora de lidar ou fazer um negócio com uma pessoa jurídica é você verificar patrimônio em nome dela, porque na hora de uma execução, na hora de uma cobrança, o bem que se pode penhorar é o bem que está em nome dela. Essa é a regra. Né? Nós temos limitação de responsabilidade, podemos ir até atrás do patrimônio de um ou de outro sócio, mas os sócios, em princípio, entram na sociedade dizendo assim: eu contribuirei com, por exemplo, 10 mil reais. E ele, dando os 10 mil reais, em princípio, também não deve mais nada. Nós sabemos que numa sociedade limitada, aqui mais de 99% das empresas são sociedades limitadas no Brasil,
elas têm na responsabilidade dos sócios, além dessa responsabilidade direta que o sócio tem pela cota dele, ele responde pela cota de outro. Só para entender, se eu tenho uma sociedade com 3 sócios, cada um diz que daria 10 mil para a sociedade, é o que cada um deve, 10 mil, mas a soma dos 3 dá 30 mil. Segundo a nossa legislação, numa sociedade limitada, além de responder pelos 10 mil que lhe é próprio, cada sócio da limitada responde solidariamente como se fosse um avalista dos outros 2. Então, no caso aqui, se eu tenho 3, eu respondo pelos meus 10 mil e garanto os 10 dos outros 2, 10 do primeiro e 10 do segundo, de maneira que de mim pode cobrar até 30 mil. Mas se esses 30 mil já foram dados para a sociedade, você não pode mais cobrar dinheiro do sócio, de modo que não importa se ele tem muito patrimônio ou se ele tem pouco patrimônio, você não pode alcançar o patrimônio do sócio. E às vezes essa palavra que estou dando aqui, ela serve tanto para o sócio, para quem é sócio de uma sociedade, quanto para quem é credor de uma sociedade. Então veja, o credor, vamos olhar do ponto de vista do credor, ele aciona a justiça, ganha uma demanda contra uma sociedade limitada, essa pessoa jurídica. No momento que ele vai executar, ele não encontra bens suficientes em nome dessa pessoa jurídica. Não consegue dinheiro em conta, não consegue automóveis, não tem imóveis e de repente tem ali 50 mil reais para receber, a pessoa jurídica não tem patrimônio, o que fazer? Bem, nossa legislação tem 3 caminhos que permitem que um credor que não recebe o seu crédito da pessoa jurídica pode vir a buscar a satisfação dessa dívida junto aos sócios. Quais são os 3 caminhos? O primeiro deles é que a maioria dos advogados conhece e que normalmente põe em prática, é a desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração da personalidade jurídica permite que o juiz, verificando que a pessoa jurídica, a sociedade limitada, foi usada com abuso, houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou seja, o sócio usava o patrimônio dele misturado com o patrimônio da pessoa jurídica, ou ele usou a pessoa jurídica para fazer coisas ou praticar atos que não estavam na finalidade dela. Verificando isso, o juiz pode autorizar que o patrimônio dos sócios seja alcançado também para pagar as dívidas da pessoa jurídica. Então imagine que eu sou um dos sócios da limitada, essa que te deve aí 50 mil reais, você tentou piorar patrimônio, não encontrou nada, realmente não tem patrimônio no nome da sociedade limitada, da qual eu faço parte e que te deve. Se você puder provar que eu desviei de finalidade, que houve confusão patrimonial, desviar a finalidade é praticar atos em nome da pessoa jurídica que não estão previstos no seu contrato social, não tem nada a ver com o objeto dela. Por exemplo, eu compro um caminhão de adubo para uma loja de tecido. Imagina que a minha empresa, minha sociedade, é uma pessoa jurídica que lida com tecidos e eu compro um caminhão de adubo para a minha fazenda. Comprar adubo para a fazenda não é finalidade de uma sociedade que lida com tecidos. Então, para cobrar o preço desse adubo, como houve desvio de finalidade, você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica e no lugar de cobrar do patrimônio dela, ela já não tem mais patrimônio, cobrar do meu patrimônio ou dos outros 2 sócios. Lembrando aquele exemplo de 3 sócios que nós citamos aqui. Então, a desconsideração é a primeira situação. Aí, quanto à desconsideração, é bom destacar o seguinte: a regra é, se eu quero cobrar do sócio, eu tenho que provar que a pessoa jurídica não tem mais patrimônio e que houve esse abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Essa é a regra geral. Ocorre que a nossa legislação traz situações em que não é preciso provar esse desvio nem essa confusão para que se busque o patrimônio dos sócios. As 3 situações básicas são: se houver prejuízo ao trabalhador, ao empregado, se houver prejuízo a um consumidor ou se houver prejuízo ao meio ambiente. Nessas 3 situações, não é preciso provar que houve desvio de finalidade, confusão patrimonial para alcançar o patrimônio do sócio. Então, se você é um credor que está me cobrando os 50 mil reais, está cobrando da minha pessoa jurídica, da sociedade limitada, os 50 mil reais, acabou o patrimônio dela, e você quer cobrar de mim ou dos demais sócios, se você é consumidor, se você é trabalhador, ou se o dano que eu causei é um dano ambiental, você pode pedir que o juiz penhore meu patrimônio dos meus sócios sem precisar provar que houve abuso da personalidade jurídica. A gente diz em direito que, nesse caso, nós aplicamos a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Ela exige apenas que o credor prove que não está conseguindo receber. E quais são os 3 credores que podem fazer isso? Consumidor, trabalhador
e dando ao meio ambiente. Então, se é um advogado que está com você e cobrando de mim, ele vai verificar se você é de uma dessas 3 categorias. Se você for de uma dessas 3 categorias, ele vai simplesmente pedir ao juiz provar que você é de uma dessas 3 categorias, consumidor, trabalhador, ou você é um credor por dano ambiental, e ele vai pedir a penhora do meu patrimônio pessoal. O juiz, além de penhorar o patrimônio da pessoa jurídica, se houver, ele poderá penhorar também o patrimônio pessoal para pagar dívida não somente de mim, mas dos demais sócios de responsabilidade limitada. Então, tirando essas 3 situações, é preciso provar aquele abuso, aquele desvio de finalidade, confusão patrimonial. É preciso provar que eu usei abusivamente a pessoa jurídica. E fora dessas 3 hipóteses, já preciso provar. Se eu não estou nas 3 hipóteses, eu tenho que fazer toda essa demonstração. Então, o que está acontecendo? O credor está vindo cobrar de mim, da minha sociedade, da minha pessoa jurídica, não encontrando patrimônio nela, pode cobrar de mim. Olha só, se o credor não sabe que pode cobrar de mim, ele vai ficar ali circulando um tempo e pedindo diligências para o juiz para encontrar patrimônio no nome da pessoa jurídica, quando ele já poderia pedir a desconsideração e alcançar meu patrimônio pessoal. Então é mais ou menos assim, se você é consumidor, se você é trabalhador, você sim pode olhar para o patrimônio da pessoa jurídica, pode olhar para o patrimônio do sócio e entender que se ela não pagar dívidas para você, ela, a pessoa jurídica, a sociedade limitada, você vai poder alcançar o patrimônio do sócio, vai buscar no patrimônio dele o pagamento, a satisfação do seu crédito, ok? Esse é o primeiro caminho, o caminho da desconsideração da personalidade jurídica. Nossa legislação hoje, no Código de Processo Civil, prevê isso. Prevê que o credor que não consiga receber da pessoa jurídica possa pedir essa desconsideração. Eu estou falando aqui de uma sociedade limitada, mas essas situações mais drásticas, em tese, podem ser aplicadas também a associações, partidos políticos, organizações religiosas, fundações, você alcançar eventualmente quem está abusando da personalidade jurídica para poder alcançar o patrimônio pessoal desse membro da pessoa jurídica. Ok? Então, o primeiro caminho seria a desconsideração da personalidade jurídica. Se você consegue provar desvio de finalidade e confusão patrimonial, você está provando o abuso e o patrimônio do sócio pode ser alcançado. Se você é consumidor, trabalhador ou meio ambiente ou dano, você não precisa provar que houve abuso, nem desvio, nem confusão. O juiz vai autorizar a penhora do patrimônio do sócio. Aí você tem efetividade na execução, porque ou você recebe da pessoa jurídica, que é quem efetivamente deve a obrigação, ou você recebe da pessoa do sócio, que se torna responsável direto no momento em que ele abusa ou se enquadra nas 3 situações que eu mencionei. Então, o primeiro caminho para alcançar o patrimônio do sócio é esse. O segundo caminho, a gente no Brasil adotou a expressão excesso de mandato para explicar essa segunda forma de alcançar o patrimônio pessoal do sócio, ou seja, de receber além da pessoa jurídica também do patrimônio pessoal do sócio. No que consiste o excesso de mandato? A gente diz que há excesso de mandato toda vez que o sócio administrador da empresa, da pessoa jurídica, ou qualquer outro sócio pratica em nome da pessoa jurídica um ato para o qual ele não está autorizado nem pelo contrato social, nem pela lei. Numa expressão mais direta, seria a prática de um ato contrário à lei ou contrário ao contrato social por alguém que seja sócio ou sócio administrador de uma pessoa jurídica. Quando isso acontece, quando alguém pratica em nome da pessoa jurídica um ato para o qual não está autorizado pelo contrato social ou um ato que contraria a legislação, esse sócio ou esse administrador, quando pratica esse ato, ele está se responsabilizando pessoalmente com seu patrimônio pessoal pelo pagamento daquela obrigação. Então, havendo excesso de mandato, não é preciso comprovar desvio de finalidade, não é preciso comprovar confusão patrimonial, não é preciso provar que é consumidor, nem que é trabalhador, meio ambiente. Fica demonstrado que o sócio praticou em nome da sociedade um ato que contraria o seu contrato social daquela pessoa jurídica, ou que contraria a lei, esse sujeito está se responsabilizando pessoalmente por aquela obrigação que ele está assumindo. Tá? Então, é outro caminho para poder buscar a satisfação do crédito, passando por cima aí desse bloqueio que é. Porque, para entender direitinho, olha, para nossa legislação,
Quando uma pessoa jurídica é constituída, é ela quem assume as obrigações dela, é o patrimônio dela que deve responder. Os membros não respondem. Existe um instituto chamado Autonomia da Pessoa Jurídica que diz exatamente isso. A pessoa jurídica é um ente distinto dos seus membros. Talvez você não entenda muito bem isso, mas se a gente pensar assim, o que é o Brasil? O Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo, formada por quem? Por todos os brasileiros. Nós somos membros do Brasil. Pois o Brasil foi lá no FMI, pegou $1 milhão emprestado e não pagou no vencimento. O FMI pode ajuizar uma ação piorando o meu patrimônio brasileiro, o seu patrimônio brasileiro, para pagar a dívida do Brasil, já que nós somos membros do Brasil? Não, não pode. Por quê? Por causa da autonomia da pessoa jurídica. Apesar de nós compormos o Brasil, sermos membros do Brasil, vamos imaginar que o Brasil tenha 200 milhões de brasileiros. O Brasil é uma pessoa distinta dos 200 milhões. O Brasil seria 200 milhões e um, seria a pessoa seguinte, distinta dos brasileiros. Então, qualquer organismo que negocie com o Brasil vai buscar do Brasil, pessoa jurídica, o cumprimento da obrigação. Agora, se a obrigação assumida pela nação brasileira não for paga pela pessoa jurídica Brasil, nós não temos na nossa legislação a possibilidade de alcançar os membros que são os brasileiros. Então a mesma coisa acontece numa pessoa jurídica. Você tem 3, 4 sócios, 3, 4 associados, 5, 10 membros, a pessoa jurídica vai ser outra distinta desses membros. Se eu tenho 10 membros numa pessoa jurídica, a pessoa jurídica é a 11ª pessoa. E ela que responde pelas obrigações dela. A autonomia da pessoa jurídica quer dizer isso. A pessoa jurídica é um ente distinto dos seus membros. Por isso, na hora de pagar a dívida, quem tem que pagar é a pessoa jurídica, a gente tem que olhar qual é o patrimônio da pessoa jurídica. Não fica olhando o patrimônio de sócio, porque para alcançar patrimônio de sócio, só excepcionalmente. Mas é possível. Eu estou dando aqui os exemplos. Deu o exemplo da desconsideração, estou dando o exemplo agora do excesso de mandato. O excesso de mandato, então, consiste em quê? Um sócio que administra, sócio administrador, ou qualquer outro sócio fazendo uso do nome da sociedade, contrata, em nome da sociedade, ato que ele não está autorizado pelo contrato, contraria o contrato ou contraria a lei. Nesse caso, e fica óbvio, ele está assumindo a obrigação pessoalmente, já que ele não está autorizado pelo contrato social, não é a pessoa jurídica quem está assumindo, ele está assumindo pessoalmente. Aí nós temos no Brasil um detalhe bem interessante. Quando isso acontece, alguém discute e fala assim, mas espera aí, se ele praticou o ato com excesso de mandato em nome da pessoa jurídica e não estava autorizado pela pessoa jurídica, e ele responde pessoalmente por esse ato, a pessoa jurídica não deve responder, porque ela não estaria praticando esse ato, já que ele não tem mandato para isso, não é ela. Ele excede o mandato, é ele que está praticando esse ato e não obrigaria a pessoa jurídica, a sociedade empresária. Bem, hoje nós temos uma divisão no nosso direito. As sociedades para quem nós aplicamos a lei das SAs, elas vão dizer o seguinte: a pessoa jurídica vai responder pelos atos praticados pelos seus sócios, com ou sem excesso de mandato. E, de regresso, cobra deles caso eles tenham agido com excesso de mandato. Quando eles praticarem algum ato que contraria a sociedade, ela resolve lá com o credor, paga o credor, responde perante o credor e depois se volta contra esse sócio que excedeu o mandato. Essa tese que a gente aplica no nosso direito quando estamos diante de uma sociedade capital, que é a sociedade anônima e a comandita por ações, essa regra ela aplica a teoria da aparência, porque nós entendemos o quê? Se um sócio de uma sociedade está praticando um ato em nome dela, ele está autorizado pelos outros. Aparentemente ele está autorizado. E se ele não está autorizado, os outros respondem porque não fiscalizaram esse sócio. A teoria é bem justa, bem justa. Agora, em 2002, o nosso Código Civil trouxe para o Brasil uma outra teoria, a teoria ultra vires, que diz que quando há esse excesso de mandato, só responde quem excedeu. A sociedade ela fica isenta de responsabilidade. Pois bem, essa teoria ela é aplicada para sociedades em nome coletivo e para sociedades em comandita simples. Então, nessa sociedade, se houver excesso de mandato, só quem responde é o sócio que praticou o ato excessivo. Os demais sócios não responderiam e a sociedade também não responderia por esse ato. Tá? O ruim dessa teoria é que ela coloca a culpa na pessoa que negociou com a empresa, como se a pessoa tivesse que saber sempre quando é que um sócio está ou não autorizado a praticar determinado ato. Como eu disse, isso em 2002, porque o Brasil antes aplicava a teoria da aparência para tudo. Qualquer que fosse a sociedade, se o sócio excedesse,
ele responderia pessoalmente, mas a sociedade também responderia solidariamente e depois, de regresso, receberia dele eventual prejuízo que ela tivesse. Tá? Mas adotamos a teoria ultraviris, e o que é que nós temos de 2002 para cá? As sociedades regidas pela lei das SAs, anônima e comandita por ações, aplicam a teoria da aparência, e ela responde junto com o sócio que excedeu o mandato. Na sociedade de nome coletivo e na sociedade em comandita simples, nós aplicamos a teoria ultraviris, e aí só responde o sócio que excedeu o mandato, a sociedade não responde. Aí no meio, eu coloquei duas do lado, duas do outro, no Brasil nós temos 5 tipos de sociedade. Faltou qual? A sociedade limitada. A sociedade limitada tanto pode aplicar a lei das SAs, quanto pode aplicar a regra da sociedade simples. Então, na limitada, é preciso ver no contrato social se lá está dizendo que aquela sociedade aplica a lei das SAs. Se aplica, vai ser a teoria da aparência, a sociedade vai responder junto com o sócio e depois se volta contra ele. Se não aplica a lei das SAs, aplica a regra da sociedade simples, porque o contrato social é excelente, aí essa sociedade vai aplicar a teoria ultraviris. E aí o sócio vai responder sozinho, aquele que excedeu, e a sociedade não vai responder solidariamente com ele. Então, o segundo caminho é o excesso de mandato. Primeiro, nós falamos de desconsideração da personalidade jurídica, permite ir atrás do patrimônio de sócio, e agora eu estou falando para vocês que o excesso de mandato também permite que se cobre do sócio que excedeu. E, se eu estou diante de uma SA ou comandita por ações, a sociedade responde junto com quem excedeu. Se eu estou diante de um nome coletivo ou comandita simples, a sociedade não responde junto com quem excedeu, só quem excedeu é que responde. E se eu estou diante de uma limitada, vai depender. Se o contrato social manda aplicar a lei das SAs, ela responde junto com o sócio que excedeu pelo excesso de mandato, depois se volta contra ele se for o caso. A sociedade responde junto. Se o contrato social não manda aplicar a lei das SAs, eu vou aplicar a regra da sociedade simples, e aí a limitada não vai responder pelo excesso de mandato praticado pelo seu sócio, porque aí eu aplicaria a teoria ultraviris. Então vimos 2 caminhos. O terceiro caminho, esse é um pouco mais drástico, mas a minha experiência na vara de falências me leva a acreditar na eficiência muito poderosa desse terceiro caminho. Pedido de falência. Não é o pedido de falência em si que vai permitir ao patrimônio pessoal do sócio, é um passo seguinte. Mas só para deixar uma experiência aqui. O tempo que eu estive na vara de falências, por 7 anos, eu verifiquei que quando se pede a falência de uma empresa que está em funcionamento, ela normalmente evita a decretação da falência a todo custo. E a maneira mais rápida e prática de evitar a decretação de uma falência é promovendo o depósito elisivo. No que consiste isso? Quando uma falência é requerida, o devedor que tem sua falência requerida pode evitar a falência depositando em juízo o valor da dívida. Esse valor depositado ele tem que vir corrigido, ele tem que vir com juros e ainda tem que vir honorários advocatícios, ou seja, para evitar a falência, esse devedor terá que pagar a dívida inteira com juros, correção monetária e honorários advocatícios. Ele vai ter que pagar todo o valor da dívida. Então, com isso, ele elide, ele evita, ele afasta, ele impede a falência. Então, qual a minha experiência na vara de falências? Das 10 ações que eu recebi, 10 pedidos de falência que eu recebi, em 5 deles não encontrava mais o devedor, já tinha fechado as portas, estava desaparecido, tal, não encontrava mais para ser citado, inclusive, era difícil até achar para ser citado. Então, metade eu não achava. Dos que eu achava e que estavam em funcionamento, de 5 que eu achava, então, de 10, 5 eu nem achava, ou eu achava sem nenhum patrimônio, sem nada. 5 eu encontrava em funcionamento. Dos 5 que eu encontrava em funcionamento, não é exagero, pelo menos 2 faziam, ou 3, desculpa, faziam o depósito elisivo, para evitar o pagamento da dívida. Mais um, a gente fazia um acordo e ele pagava parcelado. Eu decretava só uma falência. Em outras palavras, se você está executando, tentando receber uma dívida de qualquer maneira, já buscou tudo que é caminho e não conseguiu, e o devedor é um empresário, o pedido de falência pode funcionar como uma grande arma para garantir o recebimento do crédito. Porque quando você tem uma execução frustrada, que é essa que você está tentando receber e não consegue, se o devedor é empresário, você pode pedir a falência desse devedor. Se ele não é empresário, pode pedir a insolvência civil. Em ambas
os processos, falência ou insolvência civil, o devedor pode vir e fazer o depósito adesivo. O que ele está fazendo com isso? Pagando a dívida para você. E eu estou falando para você, se a empresa está em funcionamento, a chance dela fazer o depósito adesivo é acima de 50%, porque ela quer evitar a falência. Então, estamos falando aqui desse terceiro caminho, que seria, num pedido de falência, que seria o terceiro caminho, você, após decretar a falência, o juiz chama todos os credores e tal, a lei de falência atual permite que se ajuize uma ação de responsabilização contra os sócios da sociedade falida. Esta ação de responsabilização, ela tem por finalidade declarar a responsabilidade solidária de todos os sócios daquela sociedade pelas dívidas da sociedade falida. Se o juiz julgar procedente essa ação de responsabilização, o que ele vai fazer? Ele vai mandar arrecadar, ou seja, fazer uma penhora ampla, total e irrestrita de todos os bens dos sócios. E esses bens vão se somar aos bens da sociedade para pagar todos os credores. Então, o terceiro caminho é a ação de responsabilização de sócios dentro de um processo de falência. Esta ação de responsabilização ela é movida por qualquer credor, pelo administrador judicial, o antigo síndico da falência, pelo Ministério Público. Qualquer interessado pode promover essa ação, provando que os sócios têm responsabilidade pela quebra da empresa. Se isso ficar demonstrado, o juiz vai determinar a responsabilização pessoal desses sócios e vai determinar a arrecadação dos bens desses sócios para pagamento das dívidas da sociedade. Eu tive um caso em Brasília que nós tínhamos uma dívida aí que passava de, vou colocar os números aqui proporcionalmente, era um pouco mais, vou trabalhar com 20 milhões. A dívida toda ficou em 20 milhões. Na ação de falência, o administrador ajuizou uma ação de responsabilização contra os sócios e pediu uma medida liminar para bloquear bens dos sócios e patrimônio dos sócios e contas dos sócios. Nesse bloqueio, proporcionalmente, é como se eu conseguisse ter arrecadado 15 milhões de reais de dinheiro nas contas dos sócios. Somando esses 15 milhões a uma determinação de revogação de uma venda que foi feita irregularmente, o patrimônio da sociedade passou de 30. Então a dívida era 20, o patrimônio passou de 30. Rapidamente, quando isso aconteceu, os próprios sócios se incumbiram de procurar os credores e acertar o pagamento com os credores, e essa falência ela teve sucesso, porque todos os credores receberam. E aqueles devedores, empresários, limparam o nome no mercado, pagaram a dívida e não precisaram ter outras consequências mais sérias contra eles. Então, a ação de responsabilização, primeiro começando com o pedido de falência, você aumenta a sua chance muito em receber o seu crédito se o devedor é empresário. E depois, na ação de falência, dentro do processo de falência, ajuizar a ação de responsabilização para poder responsabilizar pessoalmente os sócios. Outra tacada de mestre. A eficiência dessas medidas tem feito com que muitas pessoas que tinham desistido de créditos seus ressuscitem esse crédito. Então, repassando quais os 3 caminhos para receber uma dívida, quando eu tenho ali uma pessoa jurídica cujo patrimônio foi esgotado. Primeiro caminho, desconsideração da personalidade jurídica. Eu peço ao juiz que penhore patrimônio pessoal dos sócios, porque eles desviaram a finalidade, porque eles fizeram confusão patrimonial, abusando da pessoa jurídica. Ou ainda, se eu sou consumidor, trabalhador ou dano ambiental, não preciso provar esse desvio, não preciso provar essa confusão, não preciso provar o abuso. Segundo instrumento, eu tenho a alegação de que houve excesso de mandato. Eu provo que um sócio praticou um ato contrário ao contrato ou à lei. Eu vou poder penhorar o patrimônio pessoal dele ilimitadamente, além de poder também cobrar da sociedade quando for uma limitada ou uma comandita por ações. Se for comandita simples ou nome coletivo, eu só vou poder cobrar do sócio. E se for a limitada, vai depender se eu aplico o regime da lei das SAs. E por último, o último caminho, a ação de responsabilização dentro de um processo de falência. Primeiro eu peço a falência, porque tentei executar, não recebi, peço a falência ao devedor. Tem uma chance alta de receber, caso essa empresa esteja em funcionamento. Se não recebo ainda, e a falência é decretada, aí eu promovo uma ação de responsabilização, onde eu peço ao juiz que declare a responsabilidade solidária dos sócios pelas dívidas dessa sociedade. E aí, o juiz fazendo isso vai permitir que o patrimônio de todos os sócios seja alcançado para pagar as dívidas da sociedade. Com isso, eu consigo encontrar eficiência e eu tenho aí 3 caminhos
para romper essa barreira da dificuldade que nós temos de receber no direito tão importante, ou até mais importante, que ganhar é levar. E às vezes numa conciliação, vou dar uma aula sobre conciliação aqui para vocês, vou trabalhar isso num vídeo com vocês, às vezes o perder ou abrir mão significa um grande ganho. Então vamos tratar disso, espero que você tenha aproveitado essa aula, esse vídeo para trocar essa ideia e que isso possa te ajudar no exercício da sua profissão aí, operando o direito.